Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está acompanhando o Na Lata. Fala, negão. Fala, negão, estamos de volta. Estamos de volta, mais uma semaninha, mais um episódio. E, pô, eu falei, fala, negão. A gente participou do podcast, eu falei, fala, negão. A galera tomou um pulo, pô, vamos ser cancelados na internet agora, porque chamou falou, de negão. fala, mano. negão, como se eu fosse branco, sabe? Tipo, um negócio assim, pô, não é óbvio, gente. Não, Vai cancelar quem? Ele chamou eu de negão, fui eu, não foi vocês. Não foi a internet que foi chamada de negão. Então, por favor, Relaxa, tá calma. tudo bem, tá em Ela casa. Tá em casa, tá em casa. Como é Podem que ficar tá? tranquilos. Como é que tá? Top demais, Bom. demais. Animado pra falar com a nossa convidada de hoje. Demais, demais. Não sei nem se vou entender tudo, porque fala rápido. Vamos pra colocar, caramba. assim, observação, colocaremos legenda neste vídeo. Porque até o português que ela fala é diferente. Show de bola. Pra você que acabou de chegar, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e mandar pros amigos. Isso é muito importante, que mostra o quê, negão? Mostra que a gente tá fazendo o quê? Um bom trabalho, mostra que a gente está entregando informação de qualidade. E isso aqui é o quê? Informação de utilidade pública. Seja muito bem-vindo na Lata. Não esquece de fazer aqui a dicasinha que eu dou pra todo mundo. E se Opa. todo mundo seguir isso aí, gente, vai chegar no mundo. Esse vídeo aqui mesmo de hoje, eu tô esperando que ele vai chegar na Bélgica, vai chegar em Portugal, Luxemburgo, que eu não sabia nem onde que era. Eu também Perdoa a minha aí. Pensei que era o técnico que foi do Palmeiras, do lá, Palmeiras. o Luxemburgo. E na França. Então a gente tem. Eita. Hoje a gente vai alcançar. A galera já tá assim, qualquer idioma que essa pessoa vai ter legenda. A gente já tá fazendo tradução simultânea hoje. No Na Lata. Mas a gente vai fazer o seguinte. Você que tá assistindo hoje, você vai mandar para 2 pessoas só no seu WhatsApp. Só isso. Pronto. E quando você mandar, você vai escrever lá, por favor, manda para mais 2. É só isso. Só isso. Não precisa mandar no grupo que tem 15 pessoas, grupo da família. Não. Só 2 pessoas. E se você fizer isso, te prometo que isso vai chegar no mundo. Porque é informação de utilidade Show pública. de bola. Dito isso, hoje vocês vão ouvir um barulho. Eu esqueci de desligar meu celular. Então tá tudo bem, tá tudo em casa. Tá Eles tudo vão em parar. casa, exatamente. A galera vai esquecer que ele tá aqui gravando. Exatamente. Negão, vamos pro mais importante. Mais importante, a nossa convidada. Então, vamos pra lá. Diana Pereira. Exatamente. Seja muito bem-vinda ao Na Lata. Ah, e agora, eis a questão do que é que eu falo. É isso aí, Desde Diana! Portugal, se faz favor. Uma casa portuguesa. Estamos aí, Yuki, minha filha, sei que vai estar assistindo esse vídeo hoje. Muito obrigado por ter me ensinado a falar português de Portugal. Já ouvimos palavras como fish, como puto e como rabo. A outra eu vou deixar quieto. A outra... O os horário- entendedores não- entenderão. o horário O que, não toma, permite. o que toma no rabo dos portugueses. Meu Deus. Já ouvimos de tudo hoje. Então, continue para ouvir mais da nossa convidada Diana Pereira. É isso aí. Agora é isso aí, né? É isso aí. Diana, se apresenta pra galera. Fala de onde que você veio. Fala quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos. O que é que trouxe você pra cá. E daí a gente continua a conversa, tá bom? Tá bom. Olá! Eu sou a Diana de Portugal. Sou do Algarve. Para quem não conhece, é assim... É parte das praias lá embaixo. Portugal faz lembrar uma porta, né? Uhum. E aí tens o norte, tens Lisboa no centro e aí embaixo é o Algarve. O melhor lugar de Portugal, desculpem. Vocês querem curtir uma praia, querem curtir um verão, vão no Algarve. Aí, olha, já fez propaganda. É que o prefeito vai estar ouvindo a gente agora. Exatamente. é isso. Governador do estado. Eu estou nos Estados Unidos tem 4 meses. No entanto, eu não vim de Portugal, eu vim de Luxemburgo. Eu vivi 4 a 5 anos em Luxemburgo. Legal. O que me fez vir para cá? Então, foi no início um sonho do meu marido. Ele tinha o sonho de conhecer os Estados Unidos, mas entretanto ele, pronto, largou um pouco o sonho. A nossa vida estava também estável, estávamos bem, numa boa fase. Aham. Até que eu entrei numa área que é a educação positiva e tirei alguns cursos e algumas colegas minhas, elas viviam nos Estados Unidos e eu comecei a ver a vida delas no Instagram aqui e, começou a despertar assim um interesse bem, bem grande por conhecer os Estados Unidos e disse, amor,
tu ainda queres ir para os Estados Unidos? E ele, não sei e tal, eu gosto, mas já não estou pensando nisso agora. E eu, então, mas eu estou com vontade de ir, bora. E ele, bora? Como assim, bora já, vamos? Se eu te disser, vamos para a China, tu vais? E eu, bom, não estava pensando na China, mas sim, se dissesse para ir, vamos. Mas falando sério, eu gostava mesmo muito, tenho sentido assim uma vontade de ir nos Estados Unidos. Aí ele esteve a pesquisar várias formas de virmos para cá e ficar cá um tempo, assim, e conseguimos vir para cá com o visto de estudante. Legal, então, ou seja, 4 meses, recém-chegada. Recém-chegado. Você não falou que seu marido é brasileiro. Brasileiro, meu marido é brasileiro. E eu também sou, no coração, tá? Olha É só. sério, é gente. sério. Tá vendo só que bonitinha que a galera que colonizou a gente? né? Oh, velho. Que bonitinha. Eles falam, pô, eu sou brasileiro Só de faltou ela coração. trazer um espelho pra nós. mas eu Só faltou sou. trazer espelho e pano. A gente vai ficar super feliz. Não, mas é sério, eu gosto muito da cultura brasileira, eu até me identifico mais. Aliás, quando me conhecem meu marido, sempre acham que eu sou o brasileiro e ele o português. Olha aí, ó. Pô, fechou então. Então vamos aqui continuar nossa conversa com a nossa brasileira de coração. E portuguesa de E documento. portuguesa de documento. Portuguesa de documento. Mas por que o tá? Porque assim, quando eu fui fazer a minha entrevista, o próprio cara da imigração, ele me fez essa mesma pergunta. Ele falou, cara, os Estados Unidos tem tanto lugar mais legal. Você podia estar indo pra Califórnia, podia estar indo pra Nova York, pra Boston. Tá indo pra Utah. E o cara sabia que você era da Bahia, né? Exatamente. Ou seja, lindo. Lugar de praia. de praia. Fala, você vai fazer pra o quê em montanha Utah, lá, meu aquela amigo? panela de pressão. Por que Utah? Toda a gente pergunta isso. É porque o meu marido pesquisou bastante. Foi ele que pesquisou. A parte técnica foi tudo com ele. Nós temos 2 crianças, 2 filhos pequeninos, um de 3 e outro de 6. E Utah é o melhor lugar para tu teres criado os teus filhos. Por exemplo, Flórida e Califórnia, esses lugares são todos lugares assim bem doidões. E nós, pelas nossas conclusões, é que Utah era o melhor lugar para nós podermos ter os nossos filhos, criar eles, cuidar deles, eles estudarem e tudo mais. Foi mesmo esse motivo. Foi pela família. Que da hora. Quando ela falou cuidar deles, cuidar deles. Ai. Eu tô brincando só pra traduzir simultâneo. Eu- Não, eu tô brincando. Tá? Ele quer mostrar que a Yuki ensinou Que a minha português filha me bem ensinou bem. a falar né? português. Eu falo português de Portugal. Portugal. Não, mas aqui eu que estou Eu aprendendo. entendo mais, eu entendo mais. Mas aqui eu que estou aprendendo. Aí eu falo para alguém assim, vou ali na casa de banho. E eles, Hã? vais onde? Banheiro. Ai, olha, sabes onde é que está o meu telemóvel? O telemóvel? Celular. Então, aqui eu não tenho português. Pelo menos eu não conhecia, assim, conheci mas não convivo. Então eu que estou aprendendo aqui, tá? Legal. Ó, em New Jersey tem bastante português, mas eu- bastante. Mas aqui Utah. Então vocês decidiram que brasileiro. Utah seria o lugar bom pra criar família. Sim, foi mesmo esse motivo. Pô, que legal, que legal. Assim, então bem-vinda ao Utah, são 4 meses só. Muito obrigada. Eu também acho que é um lugar muito bom mesmo pra criar família. Eu acho que não, acho que você que tá aí não vem pra Utah, tem muita gente vindo, tá uma loucura. Fica Não aí. vem, é. Vai pra Flórida, vai pra Califórnia. Tem Se você tá neve. querendo ser imigrante legal, vai pra Flórida. Não, fica- Esquece que eu falei aqui. Legal para a família, não. Não, é brincadeira. As partes, Utah realmente é um lugar muito, muito bom pra se viver. É Principalmente tranquilo, pra família. Segurança. Tem neve, se você não gosta, não vem, porque eu tenho amigos que mudou pra Flórida só por causa da neve. Já eu adoro neve. De onde eu vim é quente, né? Ah, Agora, cada vez mais, por causa né, da mudança do clima, uhum. Aham. cada vez mais é mais quente, quase que eles não têm nem inverno. Mas eu prefiro o frio. Eu gosto de neve, assim. Você viveu já em lugares no frio? Luxemburgo. Luxemburgo? Não neva como aqui. Chove muito. Às vezes, assim, tem semanas que chove a semana toda. Sol é muito pouco que se vê, né? Mas também quando faz calor. Mas é tipo 2 semanas, bem fortes. Mas não o calor daqui. Entendi. Porque Aqui eu vivo os 2 extremos. Quer dizer, ainda não vivi o outro extremo. o ano passado, por isso que eu perguntei, o ano passado a neve foi intensa, do tempo Foi. que eu tava aqui, foi assim, cansativa. Eu não conhecia ainda essa Foi parte daqui. muito, muito cansativa. Foi Eu o pior gosto. inverno de 40 40 anos, né? A última foi Yeah. em 83.
Mas eu fico pensando, eu estou aqui, vivi aqui o verão e penso, realmente neva neste lugar? Porque eu às vezes não consigo respirar com o calor. Exatamente. Eu vim também na época do verão, quando eu mudei pra cá, e eu pensava exatamente igual. Eu falei, Não é possível. Que neva, frio. Para o calor É um que tá. extremo ao outro, não tem meio termo aqui. Exatamente. E você veio numa época boa, tu fiquei pensando aqui, verão, veio pra estudar. Quem estuda no verão paga mais barato também. O tuition é mais barato daquele semestre. Pô, a estratégia foi boa do técnico do seu marido, hein? Meu marido é maravilhoso. Técnica boa. É por isso, não? Maravilhoso. Pronto, Se vai vocês- começar a rasgação de seda. Rasgação de... Já, Gente, manda pro marido. vou porque ele tem- mandar. Brenner, se você estiver me ouvindo. Na sua lá. Na ó. minha aqui, ó. Se você estiver me ouvindo, irmão, Cê vem tá com uma moral, hein, ensinar mano? a gente. Cara, você tá com uma moral. Essa sua esposa, ela, desde a hora que ela sentou aqui, ela só te elogia, irmão. Só te elogia. É o melhor tatuador do mundo, é o Brenner. É o melhor marido do mundo, é o Brenner. Estamos há 9 anos juntos e ele não me pagou pra falar isso, é o Brenner. Eu falei, caralho! Mas vamos falar agora de coisa séria. Então você falou que uma das coisas que te despertou pra vir pra cá foi a questão da educação positiva. Porque o seu marido já estava vendido, que era o sonho dele. E quando você começou a estudar educação positiva, suas amigas eram daqui, você falou, poxa, que lado. Funciona. Assim, não... Só te cortando. Educação positiva, pra um cara leigo igual eu. Explica pra mim um pouquinho o que é educação positiva. Antes de você entrar no assunto em si, tudo bem? Então, educação positiva, educação respeitosa é quando existe um respeito mútuo, né? Em que eu acredito assim que se nós queremos conquistar respeito, nós temos que respeitar primeiro. Então começa muito em nós. Nós temos que aprender a nos respeitar a nós, pais. Porque nós temos uma infância, temos toda uma trajetória e durante a nossa infância nós fomos muitas vezes desrespeitados. Deixando claro que, os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. O que eles fizeram como eles sabiam e pensando que estavam fazendo o melhor para nós. Eles não fizeram, se nos machucaram, se nos magoaram, eles não fizeram isso com a intenção de nos magoar. Eles também tiveram uma infância, é meio que um efeito dominó, né? Então, tipo assim, não é falando mal de nenhum pai, nem discriminando, nada, porque existe muito essa questão, mas estás a ser ingrato com os teus pais. Não é nada disso. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, no entanto, o que eles fizeram deixaram-nos marcas, e isso é uma verdade e tem que ser olhado. Não tem como. Não dá para tapar. Porque isso tem consequências na nossa vida. Então, educação positiva é isso. Eu não sei exatamente assim, dar assim uma definição sobre educação positiva. O que eu sei é que na educação positiva tu primeiro tens que olhar para ti. Okay. Tu tens que te auto-educar. E aquilo que tu és vai passar para o teu filho. E na educação positiva não existem crianças perfeitas, porque ninguém é perfeito, né? Na educação positiva existe um respeito mútuo. Ok, por exemplo, como é que eu vou dar um exemplo? Eu sou mais assim de prática, sabem? Tá bom, Então, por favor. Eu ia fazer essa mesma pergunta. Me dá uma Por prática. exemplo, né? O meu filho está gritando comigo. Aí um pai, no normal de hoje em dia, vai e grita com eles e tu não gritas comigo, não é? O que é que eu faço com os meus filhos? Eu falo mais baixo que eles e eu digo, filho, a mamãe está a falar bem contigo e eu falo bem contigo. Então, por favor, podes falar bem comigo. Eu entendo que estás nervoso. Se tu precisares de um tempo para te acalmar, tudo bem. Mas quando for para conversarmos, tu conversas comigo com respeito como eu estou fazendo contigo. E aí o povo lá agora está dizendo isso na minha casa não funciona. Funciona, só que é um processo. O que é que acontece? Nós estamos habituados ao fast food, né? E nós levamos isso para a nossa vida emocional. E então nós queremos tudo agora e na hora. Então, tipo assim, não me obedeces, vou-te dar uma palmada e vais de castigo para o quarto. A gente acha que ensinou alguma coisa. O que a gente ensinou? A gente ensinou que quando tu és contrariado lá fora no mundo, quando o teu filho é contrariado lá fora no mundo, quando faz alguma coisa para o teu filho que lhe desagrada, tu podes usar da agressividade, né? Com ele. E o que é que acontece também? O que é que ele vai pensar? Eu errei e eu fui de castigo, né? Então, para eu ser... O que é que a criança sente? Ok, meus pais não me amam do jeito que eu sou. Eu preciso entrar na caixinha deles, né? Para que eles me amem do jeito que eles dizem que é o certo. Só que os nossos filhos, eles têm uma personalidade que às vezes pode ser diferente da nossa.
Agora, o ser humano hoje em dia não sabe o que é a diferença do ter respeito e do não ter respeito. Então, às vezes, a gente acha que tudo o que eles fazem é falta de respeito. E nem tudo é. Às vezes, eles só têm uma opinião diferente da nossa. E está tudo certo. Às vezes, eles só têm uma forma diferente de seguir aquele caminho. E está tudo certo. Agora, não, mas agora você complicou mais do que você resolveu aqui. Tá bom. Agora ficou complicadíssimo, Fernanda. Pergunta. Porque é quando que o pai consegue perceber essa diferença entre falta de respeito e falta de educação e personalidade do filho? Porque, vamos voltar ao exemplo do grito, né? Eu fui criado a não gritar. Então, eu não grito em casa, eu não grito com a minha filha. E isso, para mim, é algo que na minha régua de educação, isso é algo que é inaceitável. Então, a minha esposa não grita comigo, minha filha não grita comigo, ninguém grita comigo. Mas se eu tiver que estar com alguém que grita, a primeira coisa que na minha cabeça é, opa, tá gritando, para de gritar. Porque é a minha régua de educação. Onde para ela, na régua dela da educação, gritar é falar alto. Então eu não tô gritando, eu tô falando alto. Então como que você encontra esse equilíbrio entre personalidade e o que é falta de respeito? Ok. Vamos lá ver se eu consigo te explicar. Por exemplo, o meu filho gritou comigo. Uhum. Ele está-me faltando ao respeito. E ponto. Está-me faltando ao respeito. Mas aí eu quero mostrar para ele que eu tenho razão e que ele tem que obrigar ele a me respeitar, ou eu quero ensinar ele a me respeitar? Entendeste? Sim. Então, se eu quero ensinar ele a respeitar, eu tenho que respeitar ele primeiro. Filho, desculpa, eu não falo contigo assim. Se estás nervoso, está tudo bem. Mas vais te acalmar e depois nós conversamos quando tu estiveres mais calmo. A criança está mais calma depois, vem aqui e aí tu dizes assim, filho, tu sabes que aqui em casa a gente não grita um com o outro, a gente conversa, tá? Porque quando tu estás a gritar comigo, eu me sinto desrespeitado. Tu não vais dizer, tu estás-me desrespeitando. Porque isso já vai dar um ataque assim, estás-me desrespeitando. Não, eu me sinto desrespeitado. Para mim, isso é falta de respeito. Então, se tu queres conversar comigo, a gente conversa. Se tu estás nervoso, está tudo bem, porque todo mundo pode estar nervoso. O que é que acontece? A gente fica querendo reprimir a criança. A criança não pode sentir raiva, a criança não pode isso. Não, existe tudo um limite. Podes sentir raiva, mas como é que a gente coloca a raiva para fora? A gente não pode colocar a raiva para fora nas pessoas. O que é colocar a raiva para fora nas pessoas? Bater na pessoa, gritar com a pessoa, ofender a pessoa. Meu, tu estás com vontade de bater? Eu arranjei uma cena de boxe para os meus filhos. O meu filho às vezes diz assim, estou sentindo muita raiva. E eu, tudo bem, senti raiva. Queres ir lá no quarto, dar uns socos lá na tua cena de boxe e depois, quando estiveres mais calma, a gente conversa? Tu sabes que a gente não resolve as coisas. Por exemplo, se ele quer bater no irmão, tu sabes que a gente não resolve as coisas a bater. Eu bato em ti. Outra, por exemplo, meu filho mais novo. Porque assim, todas as crianças pequenas, elas passam pela fase de levantar a mão e bater. Elas não estão fazendo aquilo a pensar que eu sou má e eu vou bater para machucar. É meio que... Como é que eu vou explicar? Até aos 4 anos de idade, o cérebro da criança está em desenvolvimento. Sim. E nós temos a parte das emoções no nosso cérebro, a parte do pensamento lógico e aquela parte do instinto animal, que é dos reflexos, eu falei sem pensar, estás a ver? Uhum. A criança até aos 4 anos, ela não tem a parte do pensamento lógico formada ainda. Ela é um animalzinho. Às vezes a gente já diz, meu Deus, essa criança é má, ela está batendo na outra. Não, ela não é má. Ela está tendo um comportamento que vai de encontro com o grau de desenvolvimento dela. Então assim eu deixo bater. Não. O que é que eu faço? Eu pego assim na mãozinha do meu filho e digo assim, filho, a mãozinha, ela não é para bater, ela é para fazer carinho assim, tá? Ela não pode bater na mamãe, ela não pode bater no mano, tá? Machuca o meu corpinho, tá? Agora, se a criança vem me bater e eu bato nela de volta, o que é que eu estou ensinando? Estou ensinando a bater. Eu estou fazendo aquilo que eu disse para ela não fazer. Então é tudo muito um exemplo. Então é muito mais com o pai e a mãe. Nós precisamos nos autoeducar. Voltar a descobrir o que é aquilo, a diferença entre a falta de respeito e a personalidade da criança. Uhum. Se nós formos a pensar, vamos fazer uma lista do que é falta de respeito de verdade. Falta de respeito é gritar, bater, xingar, como vocês falam os brasileiros, né? Isso é falta de respeito. Agora, por exemplo, filho, vai arrumar o quarto.
Ah, mãe, eu não quero arrumar o quarto. O que é que a gente tem lá? Tu não queres o quê? Tu vais arrumar o quarto e não sais de casa enquanto tu não arrumares o quarto. Primeiro a gente tem que entender que é normal ele não querer arrumar o quarto. Essa é a parte importante, porque eu tô passando isso em casa, tá? Então preciso aprender. É isso Pronto. aí, ó. A Foca minha nela aí, filha, isso aí vai ser ela tem Sim. 8 anos. Ela tem 8 anos. E ela tem uma dificuldade tremenda em arrumar o quarto. Mas uma facilidade tão grande em bagunçar que é incrível. Incrível. Então, eu não sei o que fazer mais. É incrível que nós mulheres, mulherada, por favor, a gente passa isso com os homens. Né? Muitos homens, não estou a dizer todos. Eu conheço homens. bom, já ia falar, eu não sou. Não, eu Nem conheço. eu, tô brincando. Eu conheço homens que são mais arrumados que mulheres. Mas assim, estou falando no geral, né? Então, isso é uma coisa que existe também no adulto. A gente às vezes aborrece arrumar. Então, primeiro a gente tem que... A maneira que a gente olha para a criança, e para o adolescente é fundamental. O que é que eu já vou olhar para a criança? Ela não quer arrumar o quarto, ela está me desrespeitando. Ela está sendo mal criada comigo. Ela está sendo isto, ela está assim... Não. Primeiro, é normal ela não querer arrumar o quarto. Às vezes eu também não quero. Então o que é que tu tens de fazer? Vamos sentar. Então o que é que tu sugeres, filha? É porque não dá para manter o quarto desarrumado. O que é que acontece quando a gente tem o quarto desarrumado? Acumula sujeira. O que é que a sujeira traz? A sujeira traz ácaros, podes ficar doente. Então, explica. Conversa. Entende isso? Entendo. Ai, mas ela não quer me ouvir. É um processo. Esse... Então, eu vou te explicar, é um processo. Por exemplo, esse processo é tipo assim, a gente tem que começar. O problema é que a gente começa e já perde a paciência e já estraga tudo. Não, assim, eu entendo que é o processo. Quanto tempo que demora esse processo? O da minha vai demorar tempo. 20 anos, eu acho. Tem tempo que demora esse processo, porque não, assim, vai dar resultado. Um momento vai dar. Sim, eu acredito. Porque eu também, a minha filha passou pela fase de ser super arrumadinha, então quando ela tinha 4 aninhos, ela saía da cama dela e arrumava a cama. Aí ela foi crescendo e foi pra Uma fase outra de fase. não arrumo cama. Encontro roupa dela em todos os lugares do quarto. Daí agora ela tá voltando de novo pra fase de não, tá bom, eu consigo manter o quarto esteticamente arrumado. Não vai mexer nas minhas coisas. Sim. Esteticamente ele tá arrumado. Mas então, por isso que eu tô falando, funciona. Mas a minha pergunta é o processo. Quanto tempo você fica assim no processo? Então, vai depender de pessoa para pessoa, porque não é uma receita de bolo. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu ritmo. Mas também vai depender muito de nós. Por isso que é um trabalho que tem que ser feito connosco primeiro. Né? Primeiro, nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade, a maneira que a gente olha para a criança, porque a gente já olha como se ela fosse o problema, e ela não é o problema. O que é que eu, como adulto, maduro que sou, posso fazer para contornar essa situação? Só que nós não fomos educados dessa forma, então está aí a dificuldade. E é aí que a gente entra numa pesquisa, que a gente procura uma educadora parental para nos ajudar nesses processos. Porquê? Porque o processo de cada um vai de encontro com a história de vida de cada um, a personalidade de cada um, do pai, da mãe, da criança. Então não tem uma receita de bolo, né? Então é importante que hajam... Por exemplo, para eu começar a ver resultados foram 2 anos. Começar a ver resultado. Começar a ver resultados. As pessoas conhecem os meus filhos e elas dizem, nossa, os teus filhos são tão educados. Os teus filhos são tão calmos. E não são. Foi todo um processo que eu vim fazendo com eles. Errei muitas vezes, mas quando a gente erra, o que é que a gente tem que fazer? Pedir desculpa, porque hoje em dia nós temos aquela ideia, principalmente nós mães, que uma boa mãe, uma mãe perfeita. Não, eu não penso em sim, mas na hora de agir, tu quando erras, tu sentes-te culpado. Porquê? Porque tens aquele idealismo de perfeição. Porquê? Porque os nossos pais não nos pediam perdão. Né? Então, se tu gritaste com o teu filho, acontece, é impossível nunca gritar. A gente é ser humano, a gente tem que entender isso. Tu és um ser humano que está cuidando de outro ser humaninho. E o que é que eu faço quando eu grito às vezes com o meu filho? Eu fico me sentindo horrível, vocês não têm... E hipócrita, porque ainda por cima eu falo sobre educação positiva. Aí eu disse, gente, eu sou horrível, eu sou uma fraude. Aí eu chego ao pé do meu filho e digo assim, filho, a mamãe te desrespeitou. Eu peço desculpa, eu não devia ter falado contigo dessa forma, independentemente seja do que tu tenhas feito, do que tenha acontecido. Eu sou adulta, eu preciso de me manter-me no lugar de adulta. Então, a maneira que eu me dirigi a ti, ela não foi certa. Eu peço perdão por isso. Mas a mãe também está aprendendo. Agora, junto contigo. Ninguém me ensinou. Então, estamos aprendendo juntos.
Eu até pedi assim ao meu filho, quando achares que a mãe está a falar mais alto, me avisa. Porque eu realmente eu quero aprender a falar contigo com respeito. Né? Então, assim, o que os nossos filhos fazem não pode ser uma desculpa para nós gritarmos, para nós brigarmos, para nós batermos. Não, nós temos que entender que nós somos os adultos. O nosso cérebro, ele já está, a partir dos 25 anos, completamente desenvolvido. Porque aquela parte... O meu está desenvolvendo ainda, então. Não, porque aquela parte do tem pensamento 22, lógico, né? aquela parte do pensamento lógico que eu falei que ela só começa a ser formada a partir dos 4 anos, ele só completa aos 25, né? Então, tipo, a gente às vezes exige da criança uma coisa que ela não tem capacidade para nos dar. Nós precisamos ter empatia com a criança. E para isso é importante, sim, tu estudares a fase dos desenvolvimentos. 1 ano, 2 anos, o que é que a criança, o que é que ela pode me oferecer? Como é que eu posso me jogar a ela? Porque, tipo assim, se o meu filho Theo me bate, eu não vou falar com ele da mesma forma que eu falo com o meu filho de 3 anos. A linguagem tem que ser da maneira que eles entendem, e não da maneira que eu acho que tem que ser falado. Porque, afinal de contas, tu queres mostrar que tu tens razão ou tu queres realmente educar o teu filho para a vida? Porque quando tu educas positivamente, tu dás habilidades de vida para o teu filho. Ele aprende a falar com respeito. Porque os nossos filhos, vocês já repararam que eles fazem... Criança adora mexer no quê? Naquilo que ele vê a gente mexer. Ai, porque que o meu filho gosta de brincar com panela? Porque ele vê que é onde tu mexes mais. Então, a criança tem nela um neurónio espelho muito ativo, muito forte. O que é o neurónio espelho? É o que os outros fazem, eu vou fazer. Isso é muito mais forte do que aquilo que tu falas. Então, primeiro, tu tens que aprender a ser. Se tu falas com respeito com o teu filho, mas estás sempre aos gritos com a tua esposa, vai dar no mesmo. Né? Então, assim, eu não consigo vos dar uma receita. Eu preciso saber da história de vida da pessoa. Como é que foi a tua infância? Como é que é o teu relacionamento com os teus pais? Então, é muito sobre o pai, sobre a mãe. A criança, ela acabou de chegar ao mundo. Entendem? Ela absorve tudo o que ela vê, o ambiente em que ela vê. Né? Há pouco tempo vieram falar comigo. Ai, que o meu filho ainda não desfraldou e tem 5 anos. Vamos conversar sobre como é que é o ambiente em casa. Porque o desfralde, ele é uma coisa natural. E nós ficamos querendo forçar. Não porque toda a gente diz que aos 2 anos tem que desfraldar, então vou forçar o meu filho. Não, eu não forcei. O meu primeiro filho eu forcei. Porque eu achei que era assim. Eu não estou na educação positiva assim há muito tempo também. Eu comecei quando eu tive o meu segundo filho. Tá. Então, tipo... Com o Alain, eu já desfraldei diferente. Eu incentivei, só que não é isso, nós confundimos os valores. Incentivar e obrigar tem uma língua assim muito ténue. A gente não sabe direito o que é, então a gente precisa estudar, a gente precisa saber, procurar uma educadora parental porque está tudo bem. Eu sou educadora parental, mas às vezes eu preciso também, eu sou uma pessoa e quando tu estás dentro da situação é tudo diferente. Porque o teu filho é o reflexo das tuas dores. Aquilo que mais te irrita. Mas aquilo me irrita naquele miúdo. Aquele puto ia dizer. Mas ele me irrita. Aquilo me irrita tanto. Porquê que me irrita? Vamos lá ver na tua história. Deixa-me dar um exemplo. Todos nós ficamos assim, muito... Se o teu filho grita contigo. Porquê? Tu podias gritar com o teu pai? Com a tua mãe? Não. O quê? Era uma lambada logo, né? Então, tipo assim, eu não pude fazer isso. Como é que esse puto está a fazer isso? Está-me desafiando. Está desafiando, está tocando a tua dorzinha. O teu primeiro... Nós temos assim... Imagina que vocês têm no vosso cérebro assim, bué janelinhas. Bué. Muitas janelinhas. Né? Imagina, todas elas funcionam. Mas quando tu és deparado com alguma situação que no passado te trouxe emoções muito fortes, ou positivas ou negativas, o que é que acontece? Tu tens o teu inconsciente e tu tens o teu consciente. O teu inconsciente, tu não te lembras do que tu viveste, mas o teu inconsciente tem lá tudo o que tu sentiste. Então, quando tu vês aquela situação, se vocês não entenderem, por favor. Não, estamos entendendo. Fica tranquilo. Tu vês aquela situação, meio que tu sentes de novo aquilo que tu sentiste lá atrás, os teus olhos mandam uma mensagem para o teu cérebro e o teu inconsciente vai trazer de volta todos os sentimentos que tu tens e tu, bloqueias, tipo instinto animal. O quê, mas na cá que eu vou te dar com o cinto. Então. Entendi. Caramba, imagina, mano, que aulona aí, hein? Eu tenho... Você falou de não saber, de forçar a criança. E eu tenho uma experiência com o Diego, que aconteceu. Meu primeiro filho, ele tem 15 anos hoje.
Mas foi muito engraçado, porque quando ele nasceu, ele mamava normal, tal. E se eu não me engano, com 2 anos ele ainda estava mamando no peito. E ele comia comida tranquilo. Então ele comia de tudo, comia tomate, comia Aham. pizza, ele já estava comendo de tudo. E por acho que 2 ou 3 dias ele não quis comer nada. Não quis comer arroz, frango, nada, nada, nada. E aí a gente calhou que foi na época que nós fomos no pediatra. E o pediatra falou assim: tira o peito de um dia para o outro. Porque ele vai ter fome e ele vai voltar a comer. A preocupação de pais de primeira viagem é: ele não tá comendo, ele não tá se alimentando. Yeah. Um médico falou, A vamos gente fazer. fez. A gente tinha mamona no quintal, a Meire, a minha esposa passou mamona no bico do peito. Ele não mamou mais, mas ele não comeu mais. E ele criou um bloqueio que durou mais ou menos 10 anos desse bloqueio. Então o que ele comeu nesse tempo? Ele só comia coisa de queijo e farinha, Uhum. né? Suco, ele só tomava suco de soja, Hum. só um tipo, porque eu cheguei a fazer de trocar, porque era o mais caro ainda. Eu comprava um outro mais barato, colocava no potinho para ele colocava na boca e falava assim: não quero esse. Ele sabia qual que era o sabor. E foi muito engraçado porque durante muitos anos, alguns amigos, no decorrer desses anos, alguns amigos que entraram falaram: meu, vocês estão muito fracos com essa criança. Como que ele só come pizza de queijo sem molho? As pessoas também falam muito, né? Eu falei: cara, você não tem ideia do que a gente já fez. É isso. Então a gente já tinha feito psicólogo com ele, já tinha feito um monte de coisa. Eu deixei ele alguns dias, eu falei: meu, você não vai comer nada. E ele ficou sem comer nada todos aqueles dias, ele só tomava água. A gente teve que levar para o hospital, teve outros problemas. Então chegou um ponto que eu e minha esposa falaram assim: olha, é isso que ele come? Ele vai comer isso até a gente conseguir resolver isso. Claro. E a única coisa que ajudou ele, que resolveu ele, foi um psicólogo de hipnose. Então ele passou aqui nos Estados Unidos com um psicólogo de hipnose que ajudou ele com esse procedimento e ele mudou. Hoje ele come de tudo, né? Uhum. Não tem nenhum tipo de problema. Entendo. Muito bom. E nós não cometemos esse erro com os outros dois. Fizeram bem. Porque é o que você falou, a gente não sabia. Não sabia. A gente acreditou e vocês fizeram o no melhor profissional. que podiam, sim, é isso. Porque, por exemplo, nós estamos habituados a olhar muito para o físico, mas tem alguma coisa em nós que é muito mais forte que o físico, que é o nosso emocional. Que idade ele tinha? Ele tinha 2 anos. Pronto. O que acontece? A amamentação, ela é muito mais do que fisicamente, do que alimentar. É um vínculo com a mãe. Uhum. E ele foi cortado. Radicalmente. Assim, um trauma. Né? Mas vocês fizeram o melhor que vocês podiam. Eu cometi muitos erros com o meu primeiro filho, mas muitos. Eu cheguei a castigar o meu primeiro filho com 1 ano. Virei ele para a parede. Ai, eu chorei tanto. E eu lembro-me que eu pensei assim: eu não sei ser mãe. Porque para mim eu achava educar é castigar. E eu não estava conseguindo castigar meu filho. Eu entrei numa crise imensa. Eu pensei: sou a pior mãe do mundo. Para que é que eu vim inventar de ser mãe? Não sei ser mãe. Quando eu descobri educação positiva, eu comecei a entender. E ainda assim, isso do castigo, eu demorei muito tempo a entender porque era uma confusão dentro de mim, das minhas emoções. Então, nós precisamos ter muita atenção qual o profissional que a gente vai procurar, mas vocês fizeram o melhor que vocês sabiam. Né? O que é que nós pensamos? Ora, um médico sabe tudo sobre isso, um psicólogo sabe tudo sobre isso, mas infelizmente uma coisa que eu tenho me apercebido também só agora é isso, nós precisamos entender qual a base de estudo desse profissional, porque não é porque ele é médico ou porque ele é psicólogo que ele vai falar tudo certo, porque eu já ouvi psicóloga falar que, por exemplo, criança não pode dormir na cama dos pais, e não é assim. Porque, olha, a criança, ela nasce precisando de ser dependente. E para ela conseguir se tornar independente, ela precisa viver o seu processo de dependência. A partir dos 3 anos, vocês notam que as crianças elas começam a querer fazer as coisas sozinhas. Elas estão começando a entrar no seu processo de independência. Mas elas só vão viver bem esse processo, elas vão se tornar independentes se elas viveram bem o processo de dependência. Então, dormir na cama dos pais está tudo bem. Dar colinho toda hora também está tudo bem. Peito, à hora que quer, também está tudo bem, porque o peito é principalmente um vínculo ali emocional de segurança. Aliás, eu fiz um vídeo há pouco tempo no Instagram que fala sobre porque que a criança mama. Ela não mama porque ela tem vício, não.
né? Ela mama porque ela tem outro tipo de necessidades emocionais que precisam ser supridas. Tá achando que é só você? Suprir necessidades emocionais. Mas tem que ser, a gente Eu brinca, tenho, isso é mas é culpa da minha mãe, ué. Entende? Não, mas A quinta série não educação positiva é uma cena bué delicada e as pessoas ficam muito revoltadas com isso, porque Eu tô aqui controlando minha revolta. Eu falei, não, eu tô... Não, eu tenho outra aqui, porque revolta-te, força! Eu tô controlando sobre minha revolta. castigo, porque alguns livros eles falam que a criança, você tem que deixar ela um tempo num castigo, de repente, se eu tiver De acordo com a idade, né? Um negócio assim, tem dependendo 2 da anos, idade, 2 se esse- minutos, exatamente. Então, a gente fazia isso. A outra experiência que eu tive com o meu do meio foi a gente colocava ele fazer alguma coisa errada, obrigar a falar, ó, senta lá e espera um pouquinho, a gente já vai conversar, é um minutinho lá. Ele sentava. Mas ele estava nervoso. Às vezes sim, Então, né? E aí isso não é um castigo, então. Tu só estás dizendo assim. Porque vocês, quando entram numa briga e estão nervosos, adultos, não dá para ter uma conversa séria se tu estás nervoso. Porque Sim. tu vais ficar todo ali naquela emoção ali. E que criança é igual. Então, para tu poderes ensinar a criança, ela primeiro tem que se acalmar e tu também, para conseguires ensinar. Então Isso talvez não é um mudar o castigo. nome de castigo. Porque eu falava, vai lá e fica de castigo 2 minutos. Porque, por exemplo, quando tu pões uma criança de castigo, o que é que tu achas que ela vai pensar? Achas que ela vai pensar no erro que ela cometeu? Ela ou vai ficar com mais raiva, da próxima vez já vês. Ou ela vai aprender a te mentir, porque meus pais não podem saber, mas eu vou fazer na mesma, né? Ou, e isso é perigoso. É perigoso, porque às vezes as crianças vão depois fazer a geneira, não contam aos pais que precisam de ajuda e, não, ele vai me pôr de castigo, eu não posso contar. Né? Eu soube de uma situação, uma vez uma criança, o pai estava dizendo várias vezes para ela não fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo, a criança fez, machucou-se, feio, e toda a gente estava a tentar esconder para o pai não ver e não castigar. Olha o perigo. Então, o que é que eu faço com os meus filhos? Em vez de eu castigar, eu converso com eles e vamos tentar entender o porquê que aquilo, não pode. Porquê que não pode mexer ali? Filho, se tu fores... Porquê que não pode ir para ali? Filho, se tu fores para ali, olha, anda, vem comigo, vamos juntos ver. Olha ali, tu vês como é perigoso, tu podes cair. Se tu caís, o que é que achas que pode acontecer? Então, nós não estamos habituados a explicar, estamos habituados a dar ordens. E isso não vai ensinar. Se tu vais pôr o teu filho de castigo, ele não vai aprender, porque nem sequer houve uma conversa. O teu filho, quando ele erra, ele não está errado porque ele é uma má pessoa. É porque ele está a aprender a viver. E como é que tu vais ensinar? Sentando e conversando, mas não é no momento ali da raiva. Por isso que é importante deixar a criança se acalmar. E não é, para com esse chilique aí. Não, nós adultos sentimos emoções e é por isso que nós hoje somos tão descontrolados, porque nós aprendemos a reprimir o que a gente sente. Se tu sentes, se existe dentro de ti, é porque tem que ser sentido. Agora, de uma forma com respeito. Sem desrespeitar ninguém, sem te desrespeitares a ti. Né? Que forma? Não existe uma forma certa. Né? Vamos tentar descobrir. Às vezes, quando eu não sei, eu sento com o meu filho e eu digo assim, o que é que tu achas que é possível? Por exemplo, o meu mais pequenino. Não quer comer, não quer comer, não quer comer, não quer comer. Tá bom, filho, então. Mas tu não comeste nada. Então, quantos pedacinhos de carne tu achas que podes comer? Será que podes comer 2? E eu, não. E eu, então quantos é que tu achas que tu podes comer? E ele, 5. Bem, como 5. Entenderam? Conversar. Assim, quando a gente conversa com criança e pergunta o que é que tu achas que é possível, aí vocês vão conversar. Aí tu dizes, não, por aí não pode. Mas não é por aí não pode. É por aí não pode, porque se tu fores por aí, o que é que vai acontecer? Isto e aquilo. Achas que isso vai ser bom? Entendem? É uma conversa, reflexão, refletir sobre. Pois é, então é isso aí que é a revolta, é isso aí, legal. De não se refletir. Não, é porque é o que você acho que falou no começo e talvez seja a maior mensagem, na verdade. Hoje o que é mais importante é você conseguir tratar você mesmo. Pegar essas coisas tudo, porque toda essa nossa geração de hoje foi todo mundo criado igual. Com certeza. Tá? Então, assim, a gente foi criado em um ambiente onde você não tinha esse tipo de diálogo. E até porque, cara, isso toma um tempo danado, cara. A minha esposa mesmo fala, tanto ela zoa de minha cara. Ela fala, vem ele sentar pra conversar com a Sofia. E aí vai ser 2, 3 horas. Mas tem que ser. E aí, os nossos pais estavam ali naquele momento decidindo, ou eu deixo ele vivo,
vou botar comida na mesa, vou trabalhar, vou chegar exausto em casa. Ou eu vou pegar e vou largar o meu trabalho e vou ficar aqui conversando com ele. Não é bem assim. Não, mas assim, Mas eu entendo. naquela época era o dos certo. pais, Sim. mas era mais ou menos isso que eles estavam Porque os vivendo. teus pais, a educação deles ainda foi mais rígida. Exatamente. Não houve esse diálogo. É por isso que eu penso assim, ó, eu Ninguém falo, é errado, nós só estamos reproduzindo. reproduzindo. O que meus pais fizeram, eu falo, mano, eles fizeram um excelente trabalho com tudo que eles tinham. Tipo, Isso. a criação deles, quando meu pai me conta as histórias dele, eu falo, pá, meu pai do céu. Mas é aí que nós foi temos que top entender uma demais coisa. o que você faz comigo. Mas é aí uma coisa que nós temos que entender. Nós não podemos culpar os nossos pais. Assim, Não não. podemos ficar presos na culpa. Ele fez o que tu disseste. O melhor que ele pôde com o que ele tinha. Eram os recursos dele. Mas isso não significa que tu não devas de olhar para dentro de ti Uhum. e perceber o que é que te dói. Exato. Eles fizeram errado não é porque eles são maus. Porque assim, hoje em dia o ser humano é preto ou branco. É, não e- tem, e- não tem E uma mistura. eu diria é até, né, nem fazer errado, fizeram diferente. O que a gente vai fazer hoje é diferente do que eles fizeram. Porque no fim das contas, me trouxe até aqui. Porque se a gente pensar, eu sempre falo, né, eu sou um adulto funcional, consigo prover para minha família e consigo logicamente entender que nem tudo que eles fizeram comigo era o ok. Tanto é que eu sempre falo com a minha filha, eu garanto que tem coisas que hoje são minhas regras, que você fala, eu não Claro. quero na minha casa. Sim, Na minha sim. casa vai ser sempre diferente. Sim, E é ok, eu falo pra ela ok. todo dia. É ok. É isso. E você vai entender melhor a minha pessoa Quando como você estiver um na minha pai, posição. quando você estiver na minha mesma posição. Você fala assim, tá bom, hoje eu tenho um filho, você pode fazer assim, tudo que meu pai fez foi errado, mas você vai entender agora o porquê que eu Claro. fiz. É isso. Porque se tu entenderes, às vezes, por exemplo, chegam pessoas já para mim, revoltados com os pais. Mas vamos entender a história da tua mãe também. Uhum. Não significa que tu não deves de chorar a tua dor, sentir a tua dor Uhum. e reconhecê-la. Mas ficar preso a uma culpa, tipo culpares ali a tua mãe, ficares preso a um rancor, isso também não te vai levar a lugar nenhum. Porque a tua mãe, ela fez o melhor que ela pôde. Pronto. Nós não estamos sempre acertando, nem eu. Eu vou Sim. deixar também traumas nos meus filhos, porque precisamos de entender que somos seres humanos, cuidando de outros seres humanos, e a gente vai errar sempre. Agora, amanhã é um novo dia. Uhum. E errar faz parte, porque o teu filho também não pode ir para o mundo pensar que as pessoas são perfeitas e fazem tudo certo. Exato. Né? Então, se tu erraste, está tudo bem. O trauma da criança não está em tu errares, mas no que é que se vem a seguir. Se conversaste com ele, explicaste, entendes? É aí que está o trauma. O trauma está na repressão do sentimento, reprimir o sentimento, reprimir aquela situação, não se falar sobre. Entendem? Então, é impossível criar filhos perfeitos e ser pais perfeitos. Ah, entende? pronto, fechou aqui. Tem que deixar uns traumas, então, né? Senão os psicólogos Ai, do futuro não vai ter trabalho. É verdade. Minha própria filha, a gente sempre fez essa piada e hoje ela faz essa piada, que é a de que a gente tem uma conta à parte do psicólogo já pra garantir que ela vai ser bem Mas eu quero dizer tratada. aqui uma coisa para as pessoas que estão nos assistindo, que é tipo assim, se tu estás revoltado com o que estamos falando aqui, com o facto de eu acreditar que a gente pode educar-se assim, desta forma, eu só posso te desejar assim um abraço forte para ti, porque eu acredito que não deve ter sido fácil, né? E às vezes a gente pensa, eu apanhei, por isso eu sobrevivi, mas se calhar tu também tens muitas inseguranças e se calhar tem coisas na tua vida que tu não consegues superar, às vezes não consegues ter um relacionamento firme, às vezes está tudo bem, só quero te dar um abraço, não precisas atacar-me para dar razão à tua dor. Eu entendo que pode não ter sido realmente fácil, de verdade. Eu não julgo ninguém. Se aquela mãe bateu naquele filho, eu não vou dizer que ela é má. Eu consigo entender que ela tem uma história. E eu de verdade só me apetece abraçar. Então, se tu estás revoltado comigo, desculpa. Mas eu funciono assim. Eu estudo sobre o cérebro, o funcionamento do cérebro. Eu pratico isso com os meus filhos e eu vejo resultado. Então, é possível sim. É possível sim. Mas eu também entendo que não é fácil olhar para dentro de nós e dói. A minha vida não foi perfeita nunca. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eles faleceram, né? Eu também tive que ser uma sobrevivente, eu tive que fazer uma vida. A minha vida também não foi fácil. Eu não sou rica, não tenho empregadas a trabalhar para mim. Eu tenho que fazer tudo em casa, jantar, arrumar crianças, cuidar deles. Eu tenho que levar eles à escola. Trabalhar em maternidade também, já trabalhei em maternidade. Eu tenho tudo isso. E é possível sim. E se alguém não está disposto a isso, não tenha filhos. Porque
eu entendo a tua dor. Se tu não queres mexer na tua dor, não vai provocar uma dor maior no teu filho, não. Entendes? Agora, se tu tens um filho, se tu queres ter um filho, a gente tem que arcar com as responsabilidades de ter um filho. E um filho é uma pessoa, não é um animalzinho. Eu pensava, criança é um bichinho que anda por aí. Não é. Eu não podia com crianças, mas quando eu descobri como elas funcionam e que a criança movimenta aquela que ninguém suporta, ela só está querendo chamar a tua atenção, porque ela tipo, eu preciso de ser vista, se tu não me olhas para mim da maneira positiva, então se eu me portar mal, porque se o teu filho se portar mal, tu paras tudo o que estás a fazer para chamar a atenção dele. Criança só quer ser amada, ele acabou de chegar no mundo. Fechou aí, ó. Aí dá agora uma lição aí pra vocês, crianças. Sejam boas pros seus pais. Pais, sejam boas para suas crianças. É o mandamento já, se eu não me engano, é o 5º mandamento na Bíblia. É. E eu diria, se você tem esse problema, vai procurar um psicólogo. Exato. Hoje exato. tem... Ou uma educadora parental também. Ou uma educadora. Porque antigamente não tinha tanto quanto Não. tem hoje. Não O tinha. conhecimento não tinha, as funções não tinha especialidades. Então, procura. Exato. Procura. Ó, peça ajuda, sabe? É assim, se você se sentiu desconfortável, porque eu garanto que todo pai, cara, eu tenho uma cena que eu sempre lembro. Eu tenho que melhorar pra caramba É, depois disso aqui. Eu tenho que melhorar. Meu pai, uma vez, eu acho que a coisa mais... Eu não lembro o que é que eu aprontei. Assim, eu peço até a ele, pai, se eu estiver assistindo, se eu lembro o que é que eu aprontei nessa situação, por favor, me fale. Eu não lembro o que é que eu aprontei. Mas eu aprontei alguma coisa. E meu pai falou pra mim, eu acho que talvez tenha sido a coisa mais dura que eu vi na minha vida toda. Meu pai olhou pra mim e falou, eu não vou ser mais seu amigo. Cara, eu passei a noite inteira chorando. Ai, A noite Deus, inteira. que dor. E aí, ele passou também a noite inteira chorando. E foi assim, no meio da madrugada. Ele acessou uma ferida dele ali também. Umas, sei lá, 3, 4 horas da manhã. Com suco de laranja fresco que ele tinha espremido. E foi me pedir desculpa. Foi falar Legal. assim, tipo, filho, desculpa. E é isso que é importante. Eu não devia ter falado isso. Eu sempre serei seu amigo. Sempre terei aqui como pai pra você. Isso é muito bom. E daí, essa é uma lembrança que eu tenho assim muito clara. E das duas coisas. Tanto da dor que eu senti, Quanto do amor. quanto do amor que eu senti depois daquela dor. Porque ele falou, não, eu tô sempre aqui. Não, me desculpa que eu errei. E aí, às vezes... E é por isso que quando você tava falando, às vezes me bate a frustração, né? Porque é sempre... Você nunca tá na cabeça do outro, né? Talvez... Aquele momento, meu pai viu que machucou mesmo e ele falou, pô, eu tô machucado, ele tá machucado, vamos resolver isso. E às vezes a frustração nossa como pai é não saber o tanto, não que o filho tá machucado, mas é saber o tanto que a sua mensagem que você tá passando de fato tá sendo ouvida. De fato vai ser praticada quando aparecer a oportunidade. Mas isso tu nunca vais ter certeza. Nunca. Tens que ter consciência que estás a fazer a coisa certa. Foi Teu filho tem a opção de escolher. Exatamente. Foi o que eu falei. Eu conversei com a minha esposa depois, assim, e aí eu falei assim: verdade, a maior esperança é de que dê certo. E de que alguma coisa fique. Então, e no fim das contas, a minha missão é sempre sair de consciência limpa. Yeah. Aí falar assim, cara, eu dei o meu melhor, fiz tudo o que eu podia fazer. O que acontecer depois, agora é a parte do adulto É dele. isso, Assim como é. eu cresci e aprendi dela, né? Eu cresci e aprendi, vai ser a parte dela agora, onde ela vai passar pelas experiências Claro. dela. E eu não vou poder estar lá pra... Não, você vai verdade. cair, eu vou segurar. Não, eu já tentei dar as ferramentas aqui. É porque a em muleta. casa, o tempo que ela está em casa é um estágio que ela está vivendo para a vida. Exato. E o nosso problema, sabes qual é que é? Que nós estamos habituados a nos relacionar com o outro olhando para nós. E a gente tem que entender que o outro não tem a mesma percepção que nós, não sente as coisas da mesma maneira que nós. E é aí que a gente tem que ver com os nossos filhos também. Não é porque ele nasceu de nós que ele é um mini nós. Ele é um ser humano diferente de ti. Uhum. E está tudo bem. É isso aí. Só mais uma coisinha que eu quero dizer que é porquê que temos dificuldade em pedir ajuda? Porque quando éramos crianças e errávamos, nós ou apanhávamos, ou ouvíamos, ninguém nos ouvíamos, brigavam connosco, Sim. ninguém nos ouvia com ouvidos de ouvir. Então hoje a gente, quando é para pedir ajuda, às vezes a gente tem receio de pedir ajuda porque a gente se sente inadequados. Ok, ela vai entender que eu sou errado. Porque não houve esse espaço na infância. Por isso que é importante não ir à frente dos castigos das palmadas e sentares e ouvires o teu filho, mesmo que ele tenha 7 anos. Entendes? Legal. Uma coisa que me vem à mente, uma frase que eu tento colocar sempre
na minha vida é, a gente sempre vai errar. Em tudo. Com os filhos, trabalho, com a esposa, com todo mundo. Errou, erre bastante, mas corrija o mais rápido possível. É o que o seu pai fez. Uhum. Ele errou, viu que errou. E aí falou, bom, talvez demorou 3 horas, mas aquelas 3 horas ali, ou 4 horas, não sei quantas horas, corroeu ele. E ele foi e corrigiu o mais rápido possível. Isso é que é o importante. Isso é que é o importante. E se ele não tivesse corrigido aquilo, se calhar tu não eras a mesma pessoa. Mas tu não tinha um amigo hoje. Provavelmente. Falaste tudo, sério. É isso aí. Mas e graças a ele, ao que ele falou. Manda um abraço pro teu pai, em relação então. ao pai, abraço, te amo, tá? Sem falar eu te amo também. Te amo, pai. Mãe, eu sei que a senhora assiste até mais do que meu pai, então também te amo. Então, mostra pra ele. Provavelmente ele não vai estar assistindo, então daí quando eu falar esse momento, a senhora fala: Ei, Agnaldo, vem aqui pra você ouvir o que, é que seu filho tá falando. Ai, que bom, cara. Isso aqui tinha que ter sido uma live, Fernando. Eu não podia. Mas não tem podia problema, a ser gente só- remarca isso pra uma live Só daqui. um vídeo, né? Porque é muito assunto. Acho que. Muito. E principalmente com a galera ali em live ouvindo e comentando, É. ia render mais conversa ainda. Não ia render. Ela já ficou aqui, meu pai do Educação céu. positiva é polêmico. É polêmico, Eu exatamente, entendo. Eu não é levo. polêmico. Eu achei muito errado as educadoras parentais que ficam atacando os pais que atacam as educadoras parentais. É ferida, eu gritando com ferida. Eu de verdade, eu sinto amor por essas pessoas, porque se elas lhes incomoda tanto ao ponto de tentarem me atacar, porque eu acredito numa coisa diferente, imagina a dor que está dentro dessa pessoa. Eu não consigo sentir raiva dela, de verdade, eu não consigo. Porque eu aprendi a olhar para as pessoas pela dor e a vida delas, tipo, além do que os olhos veem, porque a pessoa não é aquilo que tu estás vendo ali. Ela tem uma história, meu. É isso aí, cara. Diana, pô, que pena, Diana. Pô, a gente tem que fazer uma live com esse assunto. Vamos Vamos fazer. combinar aqui, a gente vai chegar Vamos. ali, ó. Outubro, mês das crianças. Show. Mês das crianças, vamos fazer uma live do Dia das Crianças, no mês das crianças. Fechado. ali, com a nossa aqui. Se você tiver uma outra amiga sua, outro Sim, tem. especialista que fala português e melhores que eu, quiser então. trazer Não, brasileiras só. brasileiras, olha, fechou, Não traz tem ela. problema. E aí a gente faz aqui uma mesa, aí faz a live com a galera falando, comentando, e aí a gente vai falando, porque eu acho que é um Tá bom. assunto Eu acho. fenomenal. Eu acho sim. Fenomenal. É assunto de Utilidade utilidade pública. E se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem privada no Instagram que eu respondo a toda a gente. Aí, ó, fechou. Então eu tenho 3 perguntas pra você. Achou que eu ia esquecer, né? Se tiverem Eu tenho perguntas. perguntas, 3 perguntas pra você. A primeira pergunta é: qual que é o conselho que você daria pra você mesma há 4 meses atrás, quando você estava se preparando pra vir pros Estados Unidos? Tá? Segunda pergunta: qual que é o conselho que você dá pra galera de casa que hoje está se preparando pra sair do país? Pode ser pra Europa, pode ser pra cá, pra onde for. Mas estão se preparando. E a terceira: qual que é a sua opinião que não é popular? Tá? A gente já trouxe você aqui, que é completamente fora do popular, né? Aqui a educação positiva não é popular. E aí a gente quer a sua opinião que não é popular, tá bom? Guarda aí as 3 perguntas, pensa nelas, que nós vamos falar com os nossos patrocinadores. Show. Já vamos começar com a Ipanema Customer Design. Que não é mais Ipanema. Magical, não? Cost Design. Magical. Tá mexendo com Magic. Magic. Qualquer coisa, procura Tyler Peart ou Natalia Peart no Só não Instagram. estamos com o nome certo porque não mandaram, né? Exatamente. É culpa deles, então. É culpa deles, mas eles fazem aqui, ó, gravação em pulseira de relógio, fizeram aqui o nosso porta-copo, faz tábua de carne, fez o nosso logo. Então, tudo que você tá precisando aí colocar gravação, fala com eles, que eles resolvem. Exatamente. Temos também a Water Walkers, limpeza de janela, painel solar, a calha e Power Wash, que é a VAP lá no Brasil. Então tá com a gente desde o começo. Se você quer saber um pouco mais, entra no Instagram, Water Walkers Utah, limpeza de janela, Power Wash, Gutter Clean e é isso. E painel solar. Painel solar. É isso aí. Show de bola. E a RS Gathering. A RS Gathering que tá aí com a mesa de frios. Eles chamam aqui de grazing table, né? Grazing Também, table. que é quando você faz aquela mesa grande com vários elementos, inclusive os frios, sanduíches e
Frutas, e tudo. fruta e tudo isso. O Então, negócio é tá bom. aberto para eventos, então eles fazem eventos, fazem porções individuais também. Então, tem dúvida, procura lá a RS Gathering. Show de bola. E, por último, mas não menos importante, Buck it up, ou Se- sei lá, de qualquer jeito aqui que o povo Buck it fala. Buck it up. Tá aí, ó. Pra você bulk up. Fechou, então. o que ó. acontece com isso aqui, negão? Isso aqui é energético e pré-treino. O branquinho com 100 gramas de cafeína e o pretinho com 300 gramas de cafeína. Pra dar aquele up no seu treino. Show Se de você bola. tomar e não estiver treinando, isso pode te deixar acordado. O Ministério da Saúde adverte. Toma. Show não de bola. proibido para menores de 21 anos. Exatamente. Exatamente, está na latinha, proibido para menores de 21 anos. Mais uma informação muito importante. Nós também estamos na rede social da USBR TV, onde você pode encontrar e assistir os nossos vídeos lá, tá? Então toda a programação vai estar passando uma vez por semana no site, então você assiste na verdade a hora que você quer, mas na programação deles também. Exato, e na rede SDP TV, a TV que o Brasil quer ver. Então, reprise dos episódios do Na Lata, todas as quartas-feiras, 11 horas, horário de Brasília. Uau! E estamos também dia 9 de setembro. Aonde? Dia 9 de setembro estamos no evento brasileiro. Como que é o Brazilian Brazilian Day. Day? Tá aí, Vai ser lá estaremos... em Oren. Segundo ano do Na Lata, hein? Olha o Na Lata É. crescendo. Olha o Na Lata. Como que o Na Lata tá conversando com o Na Lata mesmo? Como que as pessoas, os adultos estão tratando o Na Lata? Temos só 2 anos de idade. Trate a gente com respeito, por favor. Por favor, ao respeito. Quer respeitar a gente? Se inscreve, compartilha, comenta, manda pro amigo, faz a pirâmide. Você manda pra 2 e pede pra mandar pra mais 2. Exatamente, eu ia falar exatamente, eu ia falar isso aí, então já vamos para as perguntas, porque já foi. Fechou, então. Voltaremos para a nossa convidada. Antes de tudo, faz aqui o merchan do seu Instagram, antes de você responder as perguntas. Fala do seu Instagram, fala como que as pessoas podem aí tirar as dúvidas delas. E você tem atendimento assim, como que é só com os pais, como que funciona? Fala Tá aí. bom. Então, meu Instagram acho que está escrito, né? Uhum. Lá eu dou muitas dicas. Eu acho que às vezes a dificuldade que existe na educação positiva é, ok, eu não posso fazer isto, então como é que eu posso fazer? Então eu dou muitos exemplos de, em vez de experimento, fazer de outra forma. Então lá eu tenho muitas dicas e no meu Instagram vocês podem enviar mensagem quando quiserem, tirar as dúvidas que quiserem, eu não cobro. Relativamente a atendimentos, vocês podem mandar mensagens e nós conversamos melhor sobre isso. E é tudo de boa, sem julgamentos. Nos meus stories, eu coloco muitos exemplos de como é que eu vou fazendo com os meus filhos. Eu passo muito o meu dia-a-dia lá. E os desafios, quando aparece um desafio, eu posto lá, às vezes, como é que eu contornei a situação. Ou às vezes, quando eu não consegui contornar, eu também exponho isso, porque é importante. Massa. Coloca a vida como ela é. A vida como ela é, na É. lata. Hoje eu tô da propaganda. E agora as suas 3 perguntas, Giana. Conselho que você dá pra galera, pra você mesma, 4 meses atrás. O conselho que você dá pra galera que tá se preparando pra vir. E qual que é a sua opinião que não é popular? Tá bom. Então, o conselho que eu dava para mim é que eu tinha que ter vindo antes. Ok. Assim, com filhos é sempre mais difícil para conseguir. Não é impossível. Mas o processo é mais lento. Então, se eu soubesse o que sei hoje, eu tinha vindo mais cedo. Bem mais cedo. Ou seja, teria vindo antes. É. Conselho pra quem tá em casa se preparando. Então, se queres emigrar aqui ou na Europa, a primeira coisa que tu tens que fazer é informa-te sobre o país. Depois, junta dinheiro. Né? Se tiveres a possibilidade de não ir para a casa de alguém, não vais. Que é a pior coisa que tu podes fazer. Né? Nós viemos para aqui e ficámos no Airbnb. Não conhecíamos ninguém aqui. Ficámos no Airbnb e fomos pesquisando as coisas e fomos conseguindo. Né? E foi a melhor coisa que a gente fez. Já emigrei mais que uma vez. E é isso. E vem com a mentalidade de que poderás não trabalhar. Também estou a falar dentro da Europa, tá? Poderás não trabalhar na tua área e está tudo bem. Né? Quando tu emigras, tu tens que recuar um pouquinho mesmo para às vezes avançar um pouco mais. Fechou. Top demais, adorei os conselhos. E agora, a sua opinião que não é popular. Bom,
Não vou falar sobre educação positiva, que já foi bem. Né? Então, o que eu acho assim, eu ouço muito falar que, por exemplo, o brasileiro é um português mal falado, ou às vezes dentro de Portugal, que o meu sotaque é, eu ouço muito isso, que o meu sotaque é um português mal falado. O bom português é o de Coimbra. Eu não concordo. Eu acho que faz parte da diferença e não é que é errado, é diferente, né? Eu acho que foi daí também que pode ter vindo o racismo. Ele é errado porque ele é outra cor. Não, ele é diferente. Não existe um módulo, assim, ai, como é que Uma se chama? forma. Uma forma. O certo é aquela forma. Eu não concordo com isso. Eu acho que o português do Brasil é português do Brasil, assim como existe o inglês de England e o inglês da América. E faz parte das diferenças de culturas, das diferenças de línguas, e o Brasil pegou um pouquinho dali, um pouquinho de lá e fez a sua própria,